Certo, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Método Elaboração. A gente está aqui hoje para falar um pouco, sobre como é que funciona essa questão do sono e como ele é um dos pilares fundamentais para a gente alcançar o ápice da inteligência humana, e entendermos o porquê o sono e o metabolismo estão diretamente associados. Ou seja, se você não dorme bem, você está suscetível a ter inúmeras doenças. Tanto que quem dorme mal está predisposto a ter doenças de obesidade, hipertensão, envelhecimento precoce, inúmeras infecções e inúmeros outros problemas psicológicos que vêm junto com esses problemas físicos, ou vice-versa. Consequentemente, quem dorme bem tem um humor melhor, a coordenação motora também melhora, tem um raciocínio mais rápido e inúmeros outros benefícios que a gente vai falar ao longo dessa aula. Outra questão muito importante da gente estar entendendo o porquê o sono está diretamente associado com o metabolismo é que se você não dorme bem, o teu corpo ele precisa de muito mais energia calórica para tá te levando para onde você decide ir ao longo do seu dia, e ele vai procurar alimentos, e isso é inconsciente, alimentos condensados com um teor calórico maior, e geralmente o que a gente tem acessível ao nosso redor são porcarias. Então, se você dorme mal, você inconscientemente vai estar sendo guiado pelo teu próprio organismo a ir atrás de besteiras para suprir algo que deveria ter sido recuperado durante uma noite de sono saudável, o que pouquíssimas pessoas têm. Além dessa necessidade calórica maior, as pessoas como buscam a alimentação como uma rota de fuga para os desequilíbrios emocionais delas, o corpo vai precisar produzir muito mais cortisol para manter essa pessoa alerta durante o dia, e isso vai gerar muito estresse, as pessoas vão ficar de mau humor, vão estar muito mais propensas a ter doenças cardiovasculares, e consequentemente a produtividade dessas pessoas vai diminuir muito. Então, tome cuidado, porque você já sabe as consequências de ter que viver estressado e como está diretamente associado com doenças. O câncer está diretamente associado com um estresse constante, um estresse crônico. Então, falta de sono, eu digo de sono saudável, você não precisa dormir 12 horas por dia, porque isso já está associado com outros problemas que a gente vai comentar, mas nem pouco. Você tem que dormir o tanto que você precisa. Algumas pessoas precisam dormir menos, outras mais. Isso está diretamente associado com o que você come antes de dormir também, e outras consequências que te levam a ter uma noite de sono que não é legal, que a gente vai comentar ao longo dessa aula. Outro ponto a ser levado em consideração é o porquê o sono é tão importante. Meus irmãos e minhas irmãs, se não fosse importante, nós não passaríamos em média 1/3 das nossas vidas dormindo. Acontecem inúmeros processos de estimulação do nosso sistema imunológico, como a gente comentou. A melatonina é o maior e mais poderoso antioxidante da face da Terra produzido pelo nosso organismo, e durante esse processo a gente vai ter o sistema imunológico potencializado, e no caso dos brasileiros, é triste dizer isso, mais de 75 milhões de pessoas no Brasil estão sofrendo de insônia crônica, principalmente na cidade de São Paulo, onde, pelo estilo de vida agitado, mais de 45% das pessoas se queixam de dificuldades para dormir. Isso é gravíssimo. Um dos principais fatores para que não haja uma boa qualidade do sono, que a gente tem que considerar primeiro,
no caso, o ciclo circadiano, que é o ciclo de vigília e de sono, né, onde o nosso corpo dorme durante a noite e deveria estar acordado durante o dia, está sendo trocado, porque desde os primórdios da humanidade, o dia era iluminado e a noite era escuro. No caso, hoje em dia, pelas luzes artificiais, principalmente as do celular, quando você está na cama, tudo escuro, o teu cérebro interpreta como se fosse dia. E a luz azul, ela estimula a produção de cortisol, ou seja, tu fica acordado, aonde no caso deveria estar acontecendo o processo inverso, o teu corpo deveria estar produzindo melatonina, que isso vai te pôr num estado de sono e logo depois você vai dormir, mas isso não acontece quando você está exposto a luz azuis, luzes de LED, principalmente a luz do celular, e isso é gravíssimo, né? Outro ponto que estimula a regulação do nosso relógio biológico, que seria o ciclo circadiano, é o sol. Hoje em dia as pessoas, né, saem de casa, do apartamento, entram dentro do carro e se trancam dentro de uma sala e não se expõem à luz do sol, sendo que isso é fundamental para o nosso organismo entender, poxa, é dia, daqui a tantas horas vai ser noite. Então, é importante que a gente se conscientize desse primeiro passo para a gente começar a ter uma saúde melhor, uma cognição melhor e alcançarmos o ápice da inteligência humana. Outro ponto extremamente importante, que é quase um segredo que poucas pessoas sabem, e isso vale ouro, é que, né, a produção de melatonina ela só acontece se a nossa microbiota está saudável, se a gente está pondo aqueles soldados e os armamentos que eles precisam, inclusive o aminoácido triptofano, comentado anteriormente lá na aula de microbiota, é utilizado para ser sintetizado para a formação de melatonina, ou seja, o triptofano é digerido no intestino, transformado em serotonina, o neurotransmissor da felicidade, ele é enviado para a nossa glândula pineal, que sintetiza, transforma esse neurotransmissor da felicidade em melatonina. Ou seja, se a tua microbiota não está saudável, pode ter certeza que as noites em claro vão acontecer estresses e todas as consequências comentadas anteriormente vão te alcançar. Por quê? Porque você não come direito, porque você não se expõe ao sol, o teu relógio biológico está desregulado e isso vai acarretar numa noite de sono terrível, ou você nem chega a dormir, fica só no sono leve, mas a gente vai comentar sobre esses estados de sono, estágios de sono, logo a seguir. Porque primeiro a gente precisa comentar sobre os passos que você precisa fazer para ter uma noite de sono saudável. Primeiro, o teu corpo ele funciona em padrões. Assim como tu tem a necessidade de ir em determinados horários do banheiro e o teu organismo se ajusta com os horários que você está acostumado a ir, da mesma forma, o teu relógio biológico ele tem a necessidade de ter um padrão. Então você tem que se acostumar a ir para a cama no mesmo horário, não é só as crianças. Você também precisa fazer isso para acostumar o teu corpo a entrar num processo de relaxamento naquele horário específico. Não adianta tu dormir 2 horas da manhã, 4 horas da manhã amanhã, né? Logo depois você dorme 8 horas, né? Isso desregula completamente o teu relógio biológico e é fundamental que você defina padrões para dormir em determinados horários. Outro ponto, para você ter uma noite saudável, mesmo num ambiente altamente tóxico para o nosso sono, seria você estar adquirindo um óculos que bloqueie a luz azul, um óculos ambar, né? Aqueles laranjas, né? Esses bloqueiam quase que 100%, 99% da luz azul, e mesmo
exposto a luzes, você vai produzir melatonina da forma correta, o que não acontece se você tira ele, porque se você está exposto à luz azul, você não produz melatonina porque o teu corpo pensa que é dia, né? E se você põe um óculos, você pode se expor, naturalmente você vai produzir melatonina e a questão só é de dormir e ir para a cama no mesmo horário. Outro ponto interessante, né, você se expor ao sol, como a gente comentou anteriormente, porque da mesma forma que o teu corpo precisa do escuro para saber que é noite, ele precisa do sol para saber que é dia, para gerar esse processo de regulação do ciclo circadiano. Outro ponto interessante é você criar hábitos de relaxamento 1 hora ou 30 minutos antes de dormir. Ou seja, vai meditar, vai ler um livro, vai relaxar, vai conversar consigo mesmo, vai escutar uma música relaxante. Não adianta de nada você botar um rock para tocar antes de dormir, né? Porque o teu coração ele entra em sintonia com as músicas que você ouve, como a gente, né, viu lá na questão do leão, do coração, né, e a relação dele com as músicas, né, e isso realmente afeta demais o teu sono. Outra questão, não ingerir comidas pesadas que vão precisar da noite inteira para estar sendo digeridas, sendo que a melatonina ela relaxa o teu intestino e diminui o teu trânsito intestinal. Agora você come uma panelada, uma feijoada, pelo amor de Deus, isso vai passar horas no teu intestino, o que não deveria acontecer. Opte por comidas leves, né? Por exemplo, um carboidrato mais natural, né? Não um carboidrato refinado, né? Isso vai dificultar o teu organismo. Já um integral, uma batata doce, isso vai facilitar a produção de melatonina no teu organismo, vai relaxar o teu sistema para que você entre num processo de sono naturalmente. Outro ponto muito interessante, né, além das luzes, né, você apagar completamente qualquer tipo de luz que esteja no ambiente que você vai dormir, tem que estar completamente escuro, certo? Se possível, compre uma máscara de dormir, mas o interessante é que você fique longe dos aparelhos eletrônicos, como a gente comentou anteriormente, eles emitem luzes azuis e isso faz o contrário, te bota num estado de alerta, de ansiedade, o que deveria, né, estar acontecendo de forma diferente no processo de entrada no estado de sono. Então, fique longe dos aparelhos eletrônicos. Outro ponto interessante que a maioria das pessoas não se toca, né, ficar longe da cafeína aí no mínimo 6 ou 7 horas antes de você dormir. Porque a cafeína vai te deixar em alerta, ela vai impedir que o teu cérebro entre num estado de relaxamento. Então, pelo amor de Deus, se conscientiza disso, né? Sem cafeína antes do anoitecer, porque aí você vai estar atrapalhando o teu sistema de entrar num processo de estágio de sono que é tão importante. Certo, pessoal? Então é isso. Eu acredito que essa aula básica, um pouco mais longa do que as outras, né, vai te conscientizar um pouco sobre essa questão do sono e eu espero que isso te ajude a ter uma noite melhor e sair dessas estatísticas assustadoras, né, de pessoas que têm insônia no Brasil, tá bom? E isso vai potencializar demais a tua saúde e o teu sistema imunológico, e mental, e emocional, tá bom? Nos vemos na próxima.